Olá pessoal, boa tarde. Com a mão no seu coração, com os seus olhos fechados, vamos falar com o Senhor. Ó Deus vivo e santo, poderoso de Israel, nesse momento nós nos colocamos aqui, Senhor. Mais um momento para buscarmos a Tua face, para nos envolvermos, meu Deus, com aquilo que edifica, com aquilo que acrescenta. Porque não podemos estar apenas envolvidos com situações, com problemas, meu Deus, com coisas que estão acontecendo. Precisamos entender a importância de se envolver com a coisa certa, a importância, Senhor, de estar envolvidos com aquilo que irá nos colocar em um lugar mais alto, porque às vezes nos envolvemos com tantas coisas, que só nos leva para uma condição mais baixa, que só desenvolve em nós uma condição mais baixa, e nós precisamos mudar, Senhor, alguns hábitos, alguns comportamentos, deixar mais para lá, aquilo que não acrescenta, aquilo que não edifica, aquilo que não ajuda, aquilo que não vai levar a lugar algum, e começar a concentrar força, exatamente naquilo que estamos fazendo agora, nos envolver com aquilo que nos levanta, e a Tua palavra nos levanta, nos envolver, Senhor, com aquilo que gera em nós força, e a Sua palavra faz isso. E como seria bom, se todo mundo, ao invés de se envolver com situações, com acontecimentos, com sentimentos, se envolvesse com a Sua palavra, se envolvesse com essa fonte de vida, de alegria, com essa fonte de renovo. Ai, se todo mundo, Senhor, parasse para se envolver, como o próprio Jeremias disse, que ele tinha diante dele, todas aquelas situações, o exílio, tanta coisa, mas ele fazia uma escolha, ele se envolveria, e ele pensaria naquilo que lhe daria esperança, e ele se agarrou à promessa que o Senhor havia feito, que em 70 anos aquele exílio iria acabar, que em 70 anos aquilo seria terminado, e é isso que cada um precisa fazer, olhar agora e se envolver com aquilo que acrescenta, olhar agora, Senhor, e focar naquilo que edifica, olhar agora, Senhor, e se estabelecer naquilo que vai dar esperança, deixar a contenda de lado, deixar, meu Pai, as feridas de lado, deixar aquilo que abate, desanima, entristece de lado, e tomar a decisão de Jeremias: eu pensarei, eu me envolverei com aquilo que me pode dar esperança. Então eu oro, Senhor, por homens e mulheres capazes de tirar o foco da dor e colocar no propósito, tirar o foco da situação difícil e colocar no aprendizado, porque tudo nos ensina, estamos aprendendo o tempo inteiro, aprendemos o que funciona, aprendemos o que dá certo, aprendemos, Senhor, aquilo que vai nos levar para uma outra realidade. Então que esse seja o foco, que essa seja a atenção de todos, se envolvam, gastem tempo, energia, vida, com aquilo que vai funcionar, com aquilo que está escrito, com a Sua palavra, em o nome do Senhor Jesus. Eu entrego o controle de tudo ao Senhor, eu peço a Tua bênção, peço a Tua unção, que o Senhor dirija tudo o que vamos fazer, e que possamos ter uma tarde poderosa. Seguimos nessa fé, Senhor, como já estamos desde as 7 horas da manhã, e assim ir crescendo, evoluindo. A nossa reunião das 19h30, a reunião dos jovens, do relacionamento com Deus, dos servos e discípulos, e consequentemente finalizar essa casa firme em um nível ainda mais alto, em um nível ainda maior, em o nome do Senhor Jesus.
eu entrego tudo nas suas mãos e crendo, eu te agradeço. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus, amém. Está ligada às nossas vitórias. Você pega o Espírito, que Espírito é esse? E então diga comigo, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2023, diga, eu estou debaixo de uma unção de governo, e eu irei governar para a glória do meu Deus, amém? Sente, por favor. Todo mundo que está aqui assistiu o programa hoje da Bispa? Chegou a assistir? Assistiu? A mensagem que ela trouxe, ela tem que nos levar a aprofundar e descer mais, porque como ela falava, e ela dava o exemplo de quando Jesus usou ali o grão de mostarda para exemplificar, quando Jesus usou ali o grão de mostarda para ilustrar aquilo que a fé ela é capaz de fazer, aquilo que a situação é capaz de fazer, aquilo que a fé é capaz de fazer diante de uma dor, diante de um problema, diante de uma dificuldade, diante de um momento difícil, diante de um momento em que para nós não há esperança, diante de uma situação que para nós não há o que ser feito, e ali nós precisamos aprender e entender, ou eu começo a viver daquela maneira, ou ainda situações terão poder sobre mim, porque nem sempre as coisas elas acontecerão fluidamente, sem que você precisa romper absolutamente nada, sem que você precise mudar alguma coisa. Muitas vezes a sua decisão de crer, ela terá que estar por cima de muita dor, de muito desapontamento, de muita frustração. Muitas vezes a sua decisão de crer, ela vai ter que se sobressair ao momento, à realidade, ao cenário, à condição, e é exatamente aí que muitos acabam fracassando. É exatamente aí que muitas coisas acabam não sendo mudadas, transformadas. É exatamente aí que a história apenas se repete, porque quando o meu crer, o meu acreditar precisa se sobressair sobre o que eu estou sentindo, não acontece. Quando o meu crer, ele precisa se sobressair sobre o que me aconteceu, isso não acontece. Isso não acontece. Quando a minha fé precisa encontrar espaço entre a dor, a frustração, entre a decepção, para que ela cresça, para que ela se desenvolva, para que ela gere frutos, eu acabo não deixando. Como a minha fé, ela não consegue abrir o espaço necessário para ela se desenvolver, aí eu posso pegar a parábola do semeador. E aí nós podemos ir lá e analisar o que acontece com muita gente. Porque quando Jesus ilustra, e eu quero começar lendo, coloca para mim por favor o Mateus 17:20, que foi a palavra hoje do programa, que foi a mensagem que a bispa trouxe, e eu quero mostrar isso, a importância, porque às vezes eu vivo tanto no automático que eu acabo deixando passar, que eu acabo deixando as coisas me envolverem de uma tal maneira, que eu não dou mais importância. Então, quando é perguntado, você já ouviu o programa? Alguns sim, outros não. Só que aí você vai ver, olha o tamanho do prejuízo, porque eu já poderia ter começado o meu dia com uma palavra como essa.
Eu poderia já ter iniciado o meu dia com uma ação como essa, com uma atitude como essa. Ou seja, eu poderia já ter iniciado o meu dia abrindo espaço diante de situações, diante de problemas, diante de dores, diante de vários sentimentos miseráveis. Eu já poderia ter começado o meu dia. E talvez por não ter tido o zelo, o capricho, eu vou ouvir a palavra agora, eu vou entender agora, eu vou compreender agora, mas já poderia ter sido compreendido assim que eu acordei, e já ter vindo. Agora já são 3h11, então nós estamos mais perto para terminar o dia do que quando começamos o dia. Muita coisa já passou, e talvez a falta dessa mensagem, dessa palavra, lá no início do seu dia, da sua manhã, foi exatamente o motivo de algumas coisas não terem sido mudadas, de algumas ações não terem sido executadas, de algumas escolhas não terem sido tomadas. Nós não falamos apenas para você, não, é porque queremos que vê, que isso, que aquilo, não, porque like não nos importa, visualização não nos importa. O propósito não é esse. Até mesmo porque se o foco fosse visualização, então nós faríamos culto de micro-ondas, instantâneos. Porque ninguém que foca a visualização faria um culto de 3h20, 3h30, 2 horas e pouco. Não, porque o foco não é esse. Quando nós falamos de você ouvir, de você começar bem o seu dia, de você iniciar, porque tudo isso, diga comigo, tudo isso faz parte do processo da cura. Faz parte do processo da cura. Se você está doente, o médico não vai te dar um receituário, que você terá que seguir ali à risca, o horário, a dosagem, para que funcione. A mesma coisa consegue na fé. A mesma coisa nós conseguimos na fé, uma vez que seguimos o receituário que nos foi passado. Porque chegamos emocionalmente destruídos, abalados, sentimentalmente muitos frustrados, com as emoções todas bagunçadas. E aí uma coisa que você ouve direto: acordou, você fala com Deus, depois você faz a sua meditação, depois você inicia, enquanto você está ali se preparando para sair, não deixa a sua mente no ponto morto. Você recebe toda a informação que você precisa para saber como lidar, como agir por intermédio do programa. Porque aí você já começa o seu dia preparado, pronto. Porque olha isso aqui, ó. Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Diga comigo: nada será impossível para vocês. Então agora vamos lá no tempo de Jesus. Vamos voltar lá, vamos criar a imagem, o cenário. Porque o solo lá no Oriente Médio, ele era um solo mais rochoso, ele é até hoje. Então, mais rochoso, muitas pedras, não é um solo simples. Então eu fico imaginando os discípulos fazendo o questionamento do porquê não tinham conseguido, do porquê que com eles não havia funcionado, porquê que eles não haviam sido capazes de fazer. E aí eles lá à volta de Jesus, e eu acredito que como a mostarda, ela é uma planta muito comum lá, ela nasce lá em vários lugares, era comum encontrar.
E aí eu acredito que os discípulos vêm com questionamento. Como Jesus gostava de usar tudo para ensinar, ele certamente deve ter olhado para o lado e visto uma planta de mostarda ali. E aí ele usa aquilo para ilustrar. E aí ele fala assim: olha, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, como esse grão de mostarda, vocês poderão dizer a um monte: erga daqui e vai para lá, porque nada lhe será impossível. Porque para que esse grão de mostarda pudesse chegar a essa planta que vocês estão vendo, quantas rochas ele não teve que afastar para que ele pudesse crescer? Porque você sabe, o terreno aqui está cheio de pedras, tem um monte de impedimentos aqui. E o grande segredo dessa semente, para que você veja ela como ela está agora, é porque ela abre espaço. É tão incrível que ela chega a dividir, a separar a rocha para poder nascer. Tem um monte de pedras ali, ele cai ali naquele meio. Ele não é como aquela semente que caiu lá na passagem do lavrador, que por estar num terreno pedregoso não conseguiu produzir. Ele abre espaço, ela divide, ela separa a rocha, ela ganha o espaço dela, e independente da rocha ela cresce. Ela abre o espaço e ela nasce. As raízes dela conseguem ir separando rocha e entrando na terra, e separa a rocha e entra na terra, e ela começa a crescer, e independente se tinha pedras ou não. Então eu acredito, vendo Jesus, aquela árvore, aquela planta, ele leva os discípulos a olharem para aquilo. Por que vocês não conseguiram? Porque vocês não fizeram o que aquela semente de mostarda precisou fazer. Quando vocês encontraram algo no meio do caminho ali, que parecia difícil para vocês, ao invés de vocês abrirem caminho diante da dificuldade, ao invés de vocês abrirem caminho diante do que era difícil, diante do que vocês estavam vivendo, diante do que vocês estavam passando, e dar lugar à fé, vocês preferiram olhar para tudo aquilo e se intimidarem. Porque se a fé de vocês tivesse encontrado um meio, como esse grão de mostarda encontrou, por mais difícil que fosse a condição, a situação, diga comigo, ela prevaleceria. O problema foi que a condição para que vocês crescem não foi o suficiente. Então pesou a dificuldade, pesou esse menino nessa condição há tanto tempo. E o problema é exatamente, a fé é pequena. Então por que eu não consigo superar esse trauma? Porque a sua fé é pequena. Ela ainda não consegue separar os traumas e se desenvolver apesar deles. Então por que eu não consigo vencer uma situação? Eu tenho um problema emocional, e por que eu não estou conseguindo lidar com ele? Por que eu não estou conseguindo vencê-lo? Porque a sua fé ainda é pequena, ela não consegue separar o que te aconteceu, ela não consegue separar a dor que você sentiu, ela não consegue separar, como o grão de mostarda separa a rocha, para que ele nasça. A sua fé não consegue separar o acontecimento para que ela se desenvolva. Então você fica preso nele. Então você permanece nele. Então por que eu não venço isso? Por que eu não consigo superar isso? Por que até hoje isso dói? Porque a sua fé é pequena. A fé que vocês têm é pequena. Porque eu lhes asseguro que se a fé de vocês fosse como esse grão de mostarda, ela encontraria um espaço para se desenvolver e crescer, independente do que estavam vivendo ou passando. Eu lhes asseguro, que assim como esse grão de mostarda, se vocês conseguissem separar o que aconteceu, o que vocês viveram, o que vocês passaram, e levar o crer a se sobressair diante de tudo isso, eu lhes asseguro, teria dado certo.
teria funcionado, porque nada lhe será impossível se vocês conseguirem encontrar um espaço para crer, independente do que você está vivendo ou passando. Entende o que eu quero dizer? Se você consegue encontrar um espaço para continuar acreditando, o momento não importa para você, a situação não pesa, a dificuldade não prevalece. Por quê? Porque era o que Jesus estava dizendo: eu lhes asseguro, nada lhe será impossível. Mas o problema não é esse o contexto, não é esse o contexto da passagem aqui. Nós já falamos muito sobre ela, mas eu quero agora levar você, eu quero criar um contexto aqui, para que você entenda o que eu quero dizer. Porque vamos voltar lá para a parábola do semeador. Quer ver? Deixa eu até ver ela aqui, ó. Eu quero que você preste bastante atenção, que nós vamos retomar aqui, nós vamos voltar para essa condição, e você vai prestar atenção, porque o problema de muita gente é isso aqui. Vamos pegar aquela semente, e vamos lidar com a palavra que eu tenho recebido, a fé que o Senhor quer que eu desenvolva, o que Ele tem me dado para me levar a superar a dor, o que Ele tem me dado para me levar a superar o problema, a adversidade, para me levar o que eu tenho diante de mim para ser curada. E aí, por que muitas vezes não acontece? Porque ela só consegue se desenvolver aonde não tem nada. Porque se tiver alguma coisa, aquilo não funciona. Então, a palavra só funciona quando eu não tenho que enfrentar nada. Porque quando eu tenho que enfrentar alguma coisa, ela não é capaz de abrir espaço, como o grão de mostarda que o Senhor estava representando lá para aqueles homens. Coloca aqui para mim, por favor. E isso aqui, ó, é muito interessante. Jesus falou muitas coisas por parábolas. E ele disse: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e, diga comigo, sufocaram as plantas. E a outra parte ainda caiu, diga comigo, em boa terra, e deu uma boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Então agora, pode tirar, eu só queria essa parte. Por que só funcionou a que caiu na boa terra? Por que às vezes, então, não vamos levar dentro do contexto que nós já pregamos aqui? Eu só quero ilustrar o que acontece com muita gente aqui. Estou criando um outro contexto para que você entenda aonde eu quero chegar. Por que muita gente só consegue estar bem, feliz, ela só consegue ter boas atitudes, ela só consegue ter boas reações quando está tudo bem? Porque ela só brotou e só funcionou quando caiu na terra boa. Mas quando caiu entre os espinhos, quando caiu na beira do caminho, quando caiu no terreno cheio de pedras, ela não foi capaz de abrir o espaço necessário. Esse é o problema de muita gente. Ele só consegue ter uma boa reação quando está tudo bem. Mas só quando está tudo bem não funciona. O Senhor espera que você abra espaço para continuar sorrindo, mesmo quando você não tem um motivo sequer para sorrir. Que você abra um espaço. Não é para estar lá na beira do caminho e ser comido por pássaros, não é para estar entre os espinhos e ser sufocado, não é para estar num terreno de pedras e não conseguir crescer.
Só vai ficar bem quando está em terra boa. Só vai sorrir quando está em terra boa. Só vai ter paz quando está em terra boa. Só vai conseguir fazer algo quando cai numa terra boa. Agora, se tiver um problema, se tiver uma dificuldade, se tiver um impedimento, se tiver uma barreira, então acabou tudo. Então acabou tudo. Então cessa tudo. Então aí não dá, eu não consigo, eu não sei, eu não aprendi a abrir o espaço. Eu não aprendi, independente das dificuldades, da dor, do que eu sinto, a abrir um espaço e fazer aquilo que é certo. Então, se está tudo bem, eu tenho paz, eu sorrio, eu sou alegre, eu amo, eu dou bom dia para todo mundo, eu trato bem todo mundo que cruzar o meu caminho. Aí algo acontece, algo não sai como eu gostaria. Eu nunca vou aprender a abrir um espaço no meio disso, para continuar produzindo aquilo que eu sei que é certo, para continuar sendo tirado de mim aquilo que eu sei que é certo. Porque o problema, dentro do contexto que eu estou trazendo para você aqui, o problema daquelas 3 sementes que caíram, um em cada tipo de solo, foi: elas não conseguiram abrir caminho para se desenvolver. Como o grão de mostarda que Jesus ilustrou, fez. Porque tinha pedras lá. Não dava para ter uma raiz muito estabelecida lá, mas ela criou um jeito. Então todas as dificuldades que aquelas 3 sementes apresentaram, a que Jesus usa como exemplo, ela passou e criou um jeito. Ela passou e criou uma alternativa para não deixar, diga comigo, para não deixar de produzir. Então será que eu tenho, independente do que eu estou passando, vivendo, sentindo, será que eu tenho encontrado um jeito para não deixar de produzir? Será que, independente da situação que a minha vida está, eu tenho encontrado um jeito para dar um jeito, eu tenho encontrado um caminho, mas eu não vou parar de crer, eu não vou parar de acreditar, eu não vou parar de produzir, ainda que algo me aconteceu, ainda que eu vivi algo, ainda que eu passei por algo. É o que Paulo ensinava. E ainda o bispo Murilo, ele usava isso, agora 7. Quando ele chega e diz: eu descobri o segredo. Eu descobri o segredo. Nós ainda tivemos uma reunião com os internos e falávamos sobre isso. Eu descobri o segredo. Eu sei ter com abundância, sei passar necessidade, eu sei enfrentar situações, eu posso ser perseguido, mas eu não sou abatido. Eu posso viver um monte de situações, mas isso não me desanima. Porque uma coisa eu sei, eu descobri o segredo. Diga comigo: eu posso qualquer coisa naquele que me fortalece. Esse entendimento é a fé como o grão de mostarda que abre caminho, independente de onde seja. Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, eu posso continuar crescendo, eu posso continuar avançando, eu posso continuar sorrindo, eu posso continuar bem, eu posso continuar feliz, eu posso continuar alegre, eu posso continuar tendo resultados, mesmo passando por isso. Mesmo enfrentando isso, porque eu descobri o segredo. Diga comigo: a minha fé pode abrir caminho, independente do terreno, ela pode abrir caminho. Então aí agora vem cá e me fala, o que você está passando? Agora vem cá e me fala o que você está sentindo. Agora vem cá e me fala o que está pesando para você, o que está sendo difícil para você, o que está sendo um problema para você. A sua fé pode abrir caminho diante de tudo isso e continuar crescendo e te trazendo resultados, porque nada, diga nada, me será impossível. Nada será impossível, porque agora você descobriu o segredo.
A minha fé, como Jesus estava ilustrando ali, a minha fé pode abrir o caminho. A minha fé pode encontrar uma saída. E aqui eu poderia dar exemplos e mais exemplos, porque, diga comigo, a fé viva sempre encontrará um meio. Lembra do paralítico que desceu pelo telhado? Aquilo mostra o que a fé viva faz. A fé que abre caminho. A fé que separa tudo aquilo que poderia me atrapalhar e continua crescendo. Eles chegam, a casa estava totalmente lotada. Eles vão para a porta, não dá. Eles vão para a janela, também não dá. Eles ficam lá, vamos esperar. Vai saber quanto tempo nós esperaremos aqui, tem uma multidão. Então vamos fazer uma coisa, vamos abrir as circunstâncias. Eles têm a ideia, eles têm a estratégia, eles sobem no telhado, eles desmontam parte do telhado, descem o cara pendurado por uma corda, e a Bíblia diz que Jesus vendo a fé deles, que Jesus vendo aquela atitude, aí ele disse ao paralítico, levante, pegue sua maca, vai para casa, ele foi curado. Então, bispo, quando que eu vou ser curado? Quando você aprender que a sua fé, ela pode separar tudo isso e continuar crescendo. E o que te aconteceu, por mais doloroso que foi, não importa absolutamente nada para que você continue vencendo. O que você passou, não importa absolutamente nada para que impeça o seu progresso e o seu crescimento. Por quê? Porque eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé, como esse grão de mostarda aqui, que encontrou espaço, que separou a rocha, que não olhou para as dificuldades, que não olhou para as situações, que não olhou para os acontecimentos, que não olhou para absolutamente nada, que não se atentou para absolutamente nada, vocês poderão fazer o que quiserem, porque nada lhe será impossível. Então, fazer o que quiser. Então eu posso ser feliz num novo relacionamento, eu posso ter a minha vida sentimental reestabelecida, eu posso ter alegria nessa área. Vocês serão felizes no que quiserem. Por quê? Porque você não olhará o que te aconteceu, mas deixará a fé fluir por intermédio disso, e não ficará sem fruto, mesmo tendo tido um trauma, mesmo tendo tido uma decepção, mesmo carregando uma frustração, porque ela separa agora as coisas, ela não fica mais olhando para o que aconteceu, ela separa o que eu vivi daquilo que eu posso viver agora. Diga comigo, já não é mais a mesma coisa. Porque o problema de muitos que estão feridos ainda é porque eles tratam tudo como a mesma coisa, e não é. O que você viveu é uma coisa, o que você pode viver é outra coisa completamente diferente. Completamente diferente. O que você viveu é uma realidade, o que você pode viver é uma outra realidade, que se você entender, que se você se levantar, que se você fazer o que a Bíblia nos ensina, esqueça o que se foi, não viva no passado, deixa eu fazer uma coisa nova, você vive completamente diferente, você tem uma realização completamente diferente. Não interessa o que foi vivido, diga comigo, o que me interessa é o que eu vou viver, porque agora o que eu tenho recebido de Deus é capaz de separar o antes e o depois, é capaz de separar o antes e o depois. Ela separava a semente ali, ela separava a rocha. Essa fé, essa palavra dentro de nós, ela separa o que eu vivi daquilo que eu posso viver. Então eu não prejudico mais o que eu posso viver por conta ou função daquilo que eu vivi um dia, eu passei um dia, eu tive um dia, eu senti um dia, eu desfrutei um dia.
E aí nós vamos chegando lá, como Paulo disse, agora eu sei passar por qualquer situação, enfrentar qualquer situação e entender que em todas elas eu posso vencer, porque eu posso tudo naquele que me fortalece. Então o que você pode? O que você pode? Essa dor está dentro do tudo? A frustração está dentro do tudo? O que te aconteceu está dentro de tudo? Então você pode tudo agora naquele que te fortalece. Então dá para ser curado, dá para ser restaurado, dá para ser restituído, dá para se levantar, dá para se encher de esperança novamente, dá para se encher de alegria novamente, dá para viver, dá para viver. E aí o Senhor mesmo, Ele fala, não uma, não duas, mas deixa eu pegar aqui, para que você entenda o que eu quero te mostrar, porque o problema de muitas pessoas é isso aqui. Elas não estão focando aquilo que o Senhor veio para fazer, elas não estão focando aquilo que o Senhor quer realizar, elas estão focando o que está acontecendo, o tanto que ela viveu, o tanto que ela passou, o que ela enfrentou, o que ela passou, o que ela viveu. Se eu pego, eu não vou ler aqui, mas Mateus 20, quando o Senhor nos dá a parábola dos trabalhadores na vinha, o foco não era o quanto eles tinham feito, vivido, passado. O foco era, o que eu tenho com você? Porque a um ele chega de madrugada e diz, vai trabalhar na minha vida, na minha vinha, que eu vou te pagar tanto. Aí passado algumas horas ele chega para outro e diz, vai trabalhar na minha vinha e eu te pagarei tanto. Era a mesma coisa que ele tinha pagado para o primeiro. Vá trabalhar na minha vinha que eu te pagarei um denário. Aí passa-se mais umas horas, ele chega para outro e diz, vá trabalhar na minha vinha e eu te pagarei um denário. Aí já na hora da tarde, ele vai para outro e diz, vai trabalhar na minha vinha e eu te pagarei um denário. Às 5 horas da tarde, já no final do expediente, ele chega para outro e diz, vai lá trabalhar na minha vinha e eu te pagarei um denário. E eu te pagarei um denário. E aí, no final do pagamento, começa a ver os questionamentos. Por quê? Por quê? Por que ele está tendo a mesma coisa, sendo que ele chegou agora? Por quê? Por quê? Por quê? E ali nós aprendemos uma lição importante. Não é o que te aconteceu, não é o que você fez, não é o que você passou. É o que Deus tem com você, e se você não abrir mão disso, você vive, mesmo achando que já não dá mais tempo, mesmo achando que você já perdeu tempo demais, mesmo achando, peraí, eu estou aqui, quem começou muito cedo, ok, mas eu vou começar agora. Peraí, se é o que Deus tem com você, independente da sua idade, independente do tempo que você tem, ou independente do tanto de coisas que você já jogou fora, se é o que Deus tem com você, se levante e faça, que você terá sua recompensa, e independente se na tua cabeça já passou tempo demais ou não, independente. Não, é porque o outro começou bem mais cedo, então para ele, não, a questão não é que para ele, a questão é o que Deus tem com você. Quando você começar a fazer o que Ele espera que você faça, você vive. Então se você se levantar, se você se erguer, se você deixar o passado para trás, se você aprender a não olhar o que está te acontecendo, se você aprender a não olhar o que você está passando, você vive, você desfruta. É o que eu tenho com você. Mas é que eu já estou velho demais, é que eu já estou passado demais, eu já sofri tanto. Não interessa, se levanta e viva o que eu tenho com você. Para de ficar olhando para tudo isso. Para de ficar olhando para tudo isso. Como que vai ser? Vai ficar lamentando, lambendo feridas, se fazendo de vítima, de coitado, de coitada, ou você vai encontrar um meio para crescer? Vai continuar falando o quão que é difícil, o quão complicado é as coisas para você, o quanto a vida é dura para você, ou vai procurar um meio
ou vai encontrar uma saída, ou vai abrir espaço por onde quer que seja, mas isso aqui não vai me impedir, mas isso aqui não vai me parar, mas isso aqui não vai me afetar, mas isso aqui não me atrapalha mais, porque o meu problema de não estar vencendo é que ainda a minha fé tem sido pequena. Ainda a minha fé tem sido pequena. Quando ela encontra um obstáculo, ela acaba, ela se envolve com aquilo, ao invés de se sobressair diante daquilo. Então, por que eu estou assim? É uma única resposta. Na NVT, que é a Bíblia que eu trouxe hoje aqui, ela diz assim, ó, quer ver?